Olá, crianças! Hoje, dia de aula de língua portuguesa. Como é terça-feira, dia da aula de língua portuguesa. Hoje vamos começar o nosso conteúdo de português aqui da apostila 3, tá? Então, lembrando que estamos começando a apostila 3, tá? Começamos ontem, na verdade, mas língua portuguesa vamos começar hoje é o primeiro dia. Então, aqui, língua portuguesa, tá? Olha lá, começando aqui. E nessa apostila, na apostila 3, nós vamos ter 3 capítulos, tá? Hoje nós vamos começar aqui o capítulo 7. Que dia é hoje? Vamos começar aqui na página 4 e vamos até a página 10, tá? Dessa página, página 4 a 10. Que dia é hoje? Então, já podemos observar aqui na primeira imagem que temos, né, duas pessoas aqui fazendo atividade e de fundo tem um calendário. Então, já está sinalizando aqui que nós vamos estar falando e estudando sobre o calendário, tá? Acompanhando aqui comigo. Quantos dias tem uma semana? E um mês? Quantos meses tem um ano? Onde você encontra essas informações e muitas outras sobre feriados e datas comemorativas? Quando a gente quer saber que dia vai cair um feriado, qual dia da semana será o feriado, quantos dias tem o mês que estamos, quantos meses tem o ano, né? Onde vamos lá para consultar essas informações? No calendário, que provavelmente aí na sua casa deve ter algum, tá? Né? Ou em casa, geralmente as pessoas têm aqueles calendários na parede. Se não tem na parede, consulta o calendário do celular, ou às vezes um calendário pequenininho colado na geladeira, mas toda casa tem um calendário para estar consultando os dias e os meses do ano, os dias da semana, tá? Você já viu um calendário? Se sua resposta foi sim, diga onde ele estava. Então, responda aqui se você viu e onde ele estava. Que informações geralmente aparecem em um calendário? Que informações você sabe que aparecem em um calendário? Para que serve um calendário, pessoal? De acordo com o que falamos, de acordo com o que você sabe. Para que serve um calendário? Então, essas 3 aqui você pode estar respondendo aqui de forma bem simples aqui na frente mesmo. Agora eu vou ler o que fala sobre o calendário no dicionário. Toda vez que eu falar verbete é porque foi tirado do dicionário, tá? Que é aquele livro grossinho que a hora que a gente estiver aí em sala de aula eu vou pegar para vocês verem, onde tem o significado e a maneira de se escrever corretamente muitas palavras, tá? Então lá no calendário, no dicionário, calendários, o que diz sobre o calendário? É uma folha ou um folheto onde se indicam os dias da semana, meses do ano, fases da lua e os feriados. Vocês já notaram que na maioria dos calendários tá escrito, tem ali, né, as fases da lua. Tá mostrando, tá escrito que dia vai começar a lua nova, que dia começa a lua cheia, a lua minguante. Se você não observou, observa o calendário que tem na sua casa. Na maioria tá indicando quais são as fases da lua, qual dia vai cair qual fase da lua, tá? Sistema, número 2, outra definição, sistema de divisão do tempo em que se aplica um conjunto de regras baseadas na astronomia e convenções. Os povos antigos tinham calendários diferentes dos nossos, tá bom? O calendário ele não foi sempre igual, mas há muitos anos já que ele já foi definido e é esse calendário que nós usamos no dia a dia. Letra A, sublinhe no verbete, que é aqui, as informações encontradas em um calendário. Então, quais são as informações que podemos encontrar no calendário? Os dias, semanas e meses do ano, as fases da lua e os feriados, tá? Então, você vai sublinhar aqui assim como eu fiz. Pode ser de lápis de cor. Você já consultou um calendário ou viu alguém fazendo isso? Caso sim, relate essa situação dizendo por que fez essa consulta. Você já viu alguém indo aqui consultar o calendário por algum motivo? Se você viu, me responda aqui, se sim e por quê.
calendário. Olha aqui um calendarinho, tá? Monte um calendário do mês atual. Nós estamos no mês de agosto, então agora aqui embaixo nós vamos montar um calendário seguindo o que está sendo pedido aqui. Recorte do material de apoio as informações solicitadas e colhe-as no calendário abaixo. Então, material de apoio, vocês já sabem que é o anexo, lá no final da apostila, aqui já abri na página. Estamos em língua portuguesa, página 6. Página 6, tá? Sempre conferindo para não tirar o anexo errado. Você pode tirar essa folha, tá bom? E aí, o que vai ser feito aqui? O ano você vai ter que escrever, porque não tem ali, então você vai fazer como eu, 2021. Já aqui embaixo, onde é para colocar o mês, você vem aqui e recorta o nome do mês que estamos, agosto. Recorta e cola aqui, agosto. Não é para escrever não, é para colar, tá? Depois aqui na primeira linha é a abreviatura dos dias da semana. Então, D de domingo, S de segunda, T de terça, Q de quarta, Q de quinta, S de sexta e S de sábado, tá? Então, você vai vir aqui nesta ordem, recortar essas abreviações e colocar aqui, tá bom? E depois, os dias do mês de agosto. Por coincidência, o mês de agosto começou no primeiro dia da semana, começou no domingo, né? Que não é o primeiro dia da semana, depois eu vou explicar por quê. Começou aqui no primeiro quadradinho, já no domingo. Então, aqui onde tá meu dia 1, você também vai pôr o seu dia 1. E assim você vai seguindo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, tá? Até chegar no 31. Então, ficou bem fácil. Recorta aqui todos os quadradinhos no pontilhado e cola aqui na sequência, tá bom? Aí você vai montar o mês de agosto. Vai ficar o seu calendário do mês de agosto pronto. Próxima página. Considerando a ordem dos dias da semana, escreva o nome de cada dia ao lado de sua abreviatura. Então, aqui tem as abreviaturas, como aqui, e assim, seguindo o meu exemplo, você vai escrever na frente o nome desse dia da semana. Então, será domingo, segunda, segunda-feira, tá? Não é só segunda, não. Terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Que no dia a dia a gente acaba falando só segunda, só terça, né? Mas vamos aqui colocar o nome correto, o nome completo. Letra manuscrita é letra de mão, tá? Assim como eu fiz aqui. E aí sempre aquele aviso que eu dou. Não é todo mundo que sabe fazer a letra cursiva. Então, mamãe pode estar fazendo fraquinho, o filho passando por cima. Dessa maneira já está treinando também. Quem consegue pode fazer sozinho, tá bom? Número 3. Qual é o seu dia da semana preferido e por quê? É uma pergunta pessoal, não tem o certo e o errado. Você vai me responder por quê? Qual é o seu dia preferido da semana, tá? E aí você tem que justificar, falar por que esse dia é seu dia preferido. Então, se você gosta do domingo, se ele é seu dia preferido, por exemplo, você vai escrever domingo e na frente você vai justificar por que o domingo é o seu dia preferido. O que acontece no domingo que ele é o seu dia preferido? Tá bom? Um exemplo, você põe o seu dia preferido, né? Não o domingo exatamente. 4. Pesquise outras abreviaturas dos dias da semana comuns em calendários e registre abaixo. Então, eu já ajudei vocês, essa eu já fiz, tá bom? A abreviatura dos dias da semana pode ser dessa forma, D, S, T, Q, né? Mas ela também, em alguns calendários, estão desta forma, tá vendo? Não tá a palavra inteira, não tá domingo. Mas é uma maneira de abreviar a palavra, de diminuir ela, tá? Então, uma outra maneira de abreviar os dias da semana é desta forma aqui. É só copiar, tá? 5. Observe as abreviaturas dos dias da semana e complete as frases. A letra Q é a abreviatura de quarta-feira e de quinta-feira. A letra S é a abreviatura de segunda-feira e de sexta-feira e sábado, tá? No calendário, o uso das abreviaturas de uma letra dos dias da semana causa dúvidas. Por exemplo, o S, como que eu vou saber se é de segunda, de sexta ou de sábado? Pela sequência, né, pessoal? Então, não causa dúvida nas pessoas, porque eu já sei que depois do domingo é a segunda. Então, eu não vou achar que esse S é de sábado, né?
Então, de acordo com a sequência, isso não causa dúvida nas pessoas. Então, aqui eu já respondi qual é a resposta, né? Que vocês devem escrever. Só escrever assim como eu falei, tá bom? Página 8. Para você, domingo é o começo ou final da semana? Então, também não tem certo ou errado, é uma resposta pessoal. Você vai responder aqui para mim. Para você, o domingo é o começo da semana ou é o final da semana? Escreve aqui o que você acha. E agora, aqui embaixo, nós vamos ler se o domingo ele é o começo ou o final da semana, afinal de contas, né? Então, vamos lá. Agora, acompanhe a leitura do texto a seguir. Essa pergunta, domingo é o começo ou final de semana, é uma pergunta que foi enviada por um menino a uma revista que se chama Recreio, tá? Não sei se vocês conhecem, se vocês já viram. É uma revista para crianças, tá? Que tem brincadeiras, tem jogos, tem informações, tem historinhas para as crianças. É uma revista muito boa. E aí tem crianças que leem essa revista sempre, que compram essa revista. Um menino tinha essa dúvida e aí ele mandou para a revista, porque tem uma parte ali na revista onde responde perguntas dos leitores, tá? E esse menino, olha o nome dele aqui, Lucas Azevedo. Ele tem 8 anos e mora em São Paulo. Então ele enviou essa pergunta a essa seção da revista, tá? Revista Recreio, olha aqui onde foi publicado. Revista Recreio no dia 17 de março de 2016, tá? E a revista publicou a pergunta dele e respondeu. Então, vamos à resposta? Então, sobre o domingo seria o começo ou final da semana. É o final de acordo com a Organização Internacional de Padronização, órgão responsável por definir as normas para as datas e horas. Em latim, domingo significa dia do Senhor. Costuma ser o dia em que os cristãos vão à igreja, né? Muitas pessoas cristãs vão à igreja aos domingos, né? Durante a Idade Média, esse era o dia em que os agricultores se reuniam após as missas para venderem produtos. Assim ficou conhecido como o primeiro dia de feira. Agricultor, né? Ele planta ali hortaliças, legumes, frutas, e aí ele fazia uma feirinha no final dessa missa, né? No final da missa, que era aos domingos. Por isso ficou conhecido como o primeiro dia de feira. Foi por isso que o dia seguinte virou segunda-feira. Depois do domingo não vem a segunda. Então, se o primeiro dia de feira foi no domingo, a segunda-feira é o segundo dia de feira. Então, segunda-feira, terça de terceiro dia de feira ficou terça-feira e assim por diante, até chegar ao sábado, que em latim, sábado significa, né, é o mesmo que dia do descanso, tá? Então, de acordo com essas normas internacionais, ficou certo de que o domingo é o final da semana. Tem muitas pessoas que falam que domingo é o primeiro dia da semana. Não. De acordo com essa padronização mundial, domingo ficou sendo o final de semana, tá? Semana começa oficialmente na segunda-feira, tá bom? E aí aqui tem as informações do porquê disso que vocês podem estar lendo com mais calma, tá? Bem interessante. E agora aqui algumas perguntas sobre isso. 3, sobre esse texto. O que você acabou de ler é a resposta a uma dúvida enviada por um leitor, né? A uma revista. E aqui você vai responder qual foi a pergunta que ele fez, o menino, quem enviou a pergunta, que idade tinha essa pessoa, para qual revista a pergunta foi enviada. Então, são essas informações que eu passei aqui para vocês. Depois, pergunta sobre o textinho que eu acabei de ler. Resolva as questões a seguir de acordo com o texto. Domingo é o começo da semana ou o final da semana? Assinale a resposta certa. Qual dia da semana ficou conhecido como o primeiro dia de feira, de acordo aqui com o texto? C. Por que esse dia da semana ficou conhecido como o primeiro dia de feira? Tem um motivo, tá aqui. De acordo com o texto, escreva o significado de domingo e sábado. O que significa o domingo e o sábado, de acordo com esse texto, tá? O que significava o domingo e o sábado para as pessoas da Idade Média? Tá
Aqui no texto é só você responder. Última página de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre sinônimos e antônimos, que nós já vimos em outras atividades. Sinônimos são palavras escritas de forma diferente que têm o mesmo sentido. Então, por exemplo, bela e bonita, né? Significa a mesma coisa, mas eu escrevo diferente. Bela e bonita, né? Significa que uma pessoa ou algo é muito bonito, muito belo, né? De ter uma beleza admirável. Escrevo diferente, significa a mesma coisa. Antônimos são palavras que têm o sentido contrário. Então, por exemplo, alto, baixo, gordo, magro, longe, perto, tá? Então, são palavras de sentidos opostos, contrários. Então, vamos lá? Releia a pergunta. Domingo é o começo ou o final da semana? Pinte de amarelo a palavra começo aqui e de azul a palavra final, tá bom? Então, você vai vir aqui, vai pintar começo de amarelo e final de azul. As palavras começo e final têm sentidos iguais ou opostos? Quando eu falo começo e final, são palavras que têm o mesmo significado ou sentidos diferentes? Opostos, né, pessoal? Sentidos diferentes. C. Reescreva a pergunta substituindo as palavras começo e final por outras de sentido semelhante. Então, nós vamos reescrever essa pergunta novamente aqui, mudando a palavra começo e final por palavras que têm o mesmo significado. Então, eu até fiz aqui para ajudar vocês. Então, vamos lá. Domingo é esqueci de pôr o começo, mas eu vou trocar por uma do mesmo significado. Início e começo é a mesma coisa. Olha, esqueci o de novo, aí você coloca o oi. Ou o final. Vou mudar final por outra do mesmo significado. Término. Término e final é a mesma coisa. Da semana. Domingo é o início ou o término da semana. Outra maneira de dizer a mesma frase com palavras diferentes com o mesmo sentido, tá? Então, é só copiar a minha. Número 2. Copie as frases com a letra manuscrita, letrinha de mão, completando os espaços em branco com palavras de sentido oposto. Então, ou seja, você vai vir aqui, tem essas 3 frases, você vai copiar ela novamente, tá? E aí, tá vendo que cada frase tem uma palavra que tá escrito mais forte de negrito? Essa palavra você vai escrever outra aqui na frente, onde tem que completar. Olha, todas as frases têm um espaço para completar. Com outra palavra que seja o contrário dessa que tá pretinho forte. Então, por exemplo, domingo é o último dia da semana e segunda-feira é o contrário de último? Primeiro. Então, aqui eu completo com a palavra primeiro. E depois eu escrevo ela dessa forma, copio aqui até essa parte e completo com a palavra que eu tenho que completar, tá? Que significa o contrário daquela. De letra cursiva, daquela maneira que eu já expliquei para vocês, que pode ser feita. A semana começa na segunda-feira e... O que é o contrário de começa? Termina. A semana começa na segunda-feira e termina no domingo. E aí, aqui embaixo, só copiar de letra cursiva. Domingo é o final da semana e segunda-feira é o começo. O contrário de final é começo ou início. Então, domingo é o final da semana e segunda-feira é o início. E aí, eu escrevo essa frase inteira de letra cursiva. Deu para entender, né? Número 3. Nas atividades dessa página, encontre exemplos de sinônimos e de antônimos e preencha o quadro. Eu achei melhor já fazer aqui para vocês, para ajudar também. Então, vamos lá. Nessa página aqui. Exemplos de sinônimos, de palavras que têm o mesmo significado. Começo e início, final e término. Começo e início significa a mesma coisa. Final e término também. E agora, palavras que tenham sentido contrário.
Antônimos: começo e término, início e final. Tem significados contrários. E aí aqui a gente termina a nossa atividade de hoje, tá bom? Não esqueçam de enviar as fotos e se tiverem alguma dúvida também pode me perguntar. Um beijo a todos. Tchau, tchau.